Você saberia dizer qual é a melhor religião? Um fenômeno de desmaterialização que aconteceu com Jesus. Nem toda perturbação espiritual tem a ver com mediunidade. Porque certas pessoas enfrentam problemas a vida toda. Doenças mentais podem ter causas espirituais. Sentimentos podem nos salvar, como podem nos matar. Feira do Natal do Lar Meimei abre nesta quarta e vai até dia 21. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Recomende o programa a amigos e familiares. Momento Espírita também pode ser ouvido pelo portal da emissora www.uniradio.com.br e também após o programa pelo Facebook ou também pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas, sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. E quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O fixo é DDD 14 3471 0700. E os celulares da TIM 981 79 2405. O da Vivo é 997 51 2397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Atenção, ouvintes, para o livro que vamos sortear ao final desta edição. O Poder da Espiritualidade, é da autoria de William Sanches. O Poder da Espiritualidade já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. O autor, que conheceu uma experiência de quase morte e despertou para a vida com uma nova visão do homem e do mundo, ajuda o leitor a buscar na própria alma os recursos que o levarão a realizar-se espiritualmente nesta vida. A publicação é da editora Petit. Você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-792405 e 997-512397. Você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. Ganhou o livro no domingo passado a nossa ouvinte Maria Francisca Gabriel, residente em Garça. E esta é a apresentação número 2118 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participações, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria, Luiz Eduardo e Mares. Ligue agora. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Conta Leonardo Boff, teólogo e ex-sacerdote católico, que no intervalo de mesa redonda em que debatiam religião e paz entre os povos, num encontro promovido pela ONU, perguntou ao Dalai Lama, líder budista do Tibete: Vossa Santidade pode me dizer qual é a melhor religião? Boff confessa que esperava que Dalai Lama respondesse de imediato: é o budismo tibetano, ou então, são as religiões orientais muito mais antigas que o cristianismo.
Entretanto, o Dalai fez uma pequena pausa, deu um sorriso, olhou o Boff bem nos olhos, desconcertando um pouco, como se soubesse de certa dose de malícia que a pergunta continha, e afirmou: a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus. A melhor religião é aquela que te faz melhor. Para quem sabe sair da perplexidade diante de tão sábia resposta, Boff voltou a perguntar e o Dalai Lama completou: e o que te faz melhor? É aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Leonardo Boff confessa que se calou maravilhado e até os dias de hoje ainda rumina a resposta recebida, sábia e irrefutável. O Dalai Lama foi ao âmago da questão. A religião deve ser útil para a nossa vida como promotora de melhorias em nossa alma. Na verdade, não há religião mais certa ou mais errada, mas sim aquela que é a mais adequada para as necessidades deste ou daquele povo, desta ou daquela pessoa. Se ela estiver promovendo o espírito, impulsionando a evolução moral e estabelecendo este laço fundamental da criatura como Criador, independente do nome que ela leve, ela será uma ótima religião. Ao contrário, se ela prega o sectarismo, a separação, a intolerância e a violência, é óbvio que ainda não cumpre sua missão como religião. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando analisou esta questão, recebeu a seguinte resposta dos espíritos orientadores: toda crença é respeitável quando sincera e conduz à prática do bem. As crenças censuráveis são as que conduzem ao mal. Desta forma, caro ouvinte, fica claro mais uma vez que a religião, por buscar nos aproximar de Deus, deve da mesma forma nos aproximar do bem e da prática da caridade. Nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhuma prática exterior de adoração será proveitosa se ela não os fizer melhores. Deveríamos empreender nossos esforços na vida para os tornarmos melhores, investir em tudo aquilo que nos faz mais compreensíveis, mais sensíveis, mais amorosos, mais responsáveis. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão. É a que mais elementos tem para conduzir o homem ao bem, disseram os instrutores a Kardec. O Mahatma Gandhi, líder espiritual do hinduísmo, afirmava que uma vida sem religião é como um barco sem leme. Certamente todos precisamos de um instrumento que nos dirija para o bem. Assim, procuremos a religião que nos fale a alma, que toque o nosso coração, que nos console com suas ideias e explicações e que, acima de tudo, nos promova como espíritos imortais. Transmitamos às nossas crianças desde cedo esta importância de manter contato com o Criador através da prática do bem. A melhor religião é o amor, razão pela qual Allan Kardec não teve dúvidas ao adotar o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às questões de hoje. Iniciamos este segmento com a pergunta do nosso habitual ouvinte Cristiano de Veracruz. No livro Mecanismos da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 26, Jesus e Mediunidade, lemos o seguinte: em Jerusalém, no templo,
desaparece de chofre, desmaterializando-se ante a expectação geral. Pergunto, esse fenômeno foi mediúnico ou anímico? Como ocorre esse fenômeno? A referência que o cristiano faz ao texto de André Luiz é sobre uma visita que Jesus fez a Jerusalém durante a festa judaica dos tabernáculos. Segundo o evangelista João, a situação era tensa naquele momento. Jesus estava sendo procurado pelos inimigos que ansiavam pela sua prisão, acusado de se insinuar contra a lei e a tradição religiosa do povo. Mesmo advertido pelos irmãos quanto ao perigo que corria, Jesus foi à festa e lá passou a ensinar abertamente em público. Mas, quando tentaram prendê-lo no meio da multidão, ele desapareceu de repente. João não dá detalhes desse desaparecimento, sobre o qual André Luiz diz ter ocorrido um fenômeno de desmaterialização, ou seja, o corpo de Jesus teria simplesmente desaparecido, impedindo que fosse preso. O que no Espiritismo chamamos de desmaterialização é o contrário da materialização. Na materialização é o espírito desencarnado que toma uma forma física e se faz visível aos presentes, geralmente utilizando do ectoplasma de um médium. Contudo, na desmaterialização, é o encarnado que desaparece repentina e inexplicavelmente sob as vistas dos presentes. Nos anais dos estudos espíritas, encontramos várias descrições de desmaterialização total ou parcial de médiuns, como é o caso da Madame d'Esperance, estudada pelo pesquisador Alexandre Aksakov. Isso significa que esse fenômeno é possível e poderia mesmo ter acontecido com Jesus numa ou em mais oportunidades. Evidentemente, sendo um espírito elevado, Jesus tinha muito mais recursos para promover esse fenômeno do que qualquer pessoa. No caso em questão, o fenômeno parece ter sido anímico, ou seja, foi o próprio Jesus que o provocou, sem necessidade da presença de médiuns e sem recorrer a espíritos. No Espiritismo, nós damos o nome de mediúnico ao fenômeno que é provocado por espíritos desencarnados, servindo-se de um médium. Já o fenômeno anímico é o que ocorre sem a necessidade de um intermediário, ou seja, do médium, pois é a própria pessoa que, mediante suas faculdades psíquicas, é capaz de provocá-lo em si mesma. A faculdade de provocar tais fenômenos também é chamada de anímica. Daí existirem os fenômenos anímicos e mediúnicos. Esses tipos de fenômenos físicos são muito raros, porque exigem condições especiais. Com relação a Jesus, acreditamos que, pela sua condição de espírito puro, ele mesmo era capaz de provocar tal fenômeno, valendo-se de sua vontade e dos instrumentos que as leis da natureza lhe oferecia. Segundo alguns estudiosos, como o físico alemão Friedrich Zollner, autor de Provas Científicas da Sobrevivência, a desmaterialização ocorreria por alteração das estruturas moleculares do corpo, permitindo sua entrada numa outra dimensão do espaço, que os sentidos humanos não podem perceber. Atenção, ouvinte, você pode telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, O Poder da Espiritualidade, da autoria de William Sanches. Use o telefone fixo 34710700 ou um dos celulares 997 51 23 97 da Vivo, ou o da TIM número 981 79 2405. Uma questão sobre mediunidade. Não raro, no centro espírita que frequentamos, recebemos pessoas que dizem sentir sintomas de mediunidade, principalmente jovens de ambos os sexos. Algumas se dizem perturbadas com a percepção de vultos, vozes, ruídos estranhos. Outras descrevem visões
falam de sonhos premonitórios, de pressentimentos e outras sensações estranhas. A maioria diz que já esteve em outros centros e em contato com médiums e que foram orientadas para desenvolver a mediunidade. Elas querem saber como podem fazer isso. E esta é uma questão que, dentro dos princípios espíritas, devemos tratar com muito cuidado. Quando falamos em princípios espíritas, estamos falando das ideias básicas da doutrina, que estão nas obras de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Médiuns. A mediunidade é uma faculdade humana, e como diz Kardec, todos somos mais ou menos médiuns. Isso quer dizer que algumas pessoas são mais e outras são menos médiuns. Mas todas são médiuns, até porque, eventualmente, qualquer pessoa pode ter uma experiência incomum em sua vida. O fato de todo mundo ser médium quer dizer, em última análise, que qualquer um de nós está sujeito à influência dos espíritos. Mas essa influência pode se dar de diversas maneiras. A forma mais simples pela qual recebemos influência dos desencarnados é pela intuição, que se dá de forma inconsciente. Isso quer dizer que os espíritos se dirigem a nós, que captamos sua mensagem, mas não a percebemos. É assim que agem nossos protetores, e é assim também que agem sobre nós espíritos perturbadores. Contudo, simplesmente o fato de uma pessoa estar perturbada ou obsidiada, como se costuma falar, o fato de ter percepções e sensações estranhas, isso não quer dizer que ela deva desenvolver a mediunidade no sentido espírita da palavra. Nem toda mediunidade serve para tarefas missionárias, até porque no espiritismo, mediunidade é missão. Mas nem todos estão amadurecidos para isso. A mediunidade, comum a todos, apenas nos coloca em contato com os espíritos, mas não é missão. Ela pode até se manifestar, em alguns momentos, de forma ostensiva, mas só enquanto estamos passando por uma perturbação, porque depois desaparece. A mediunidade missão é própria de pessoas que se interessam de verdade pelo espiritismo, que passam a estudar a doutrina e praticar a caridade, que compreendem a profundidade da mensagem espírita e decidem assumir o compromisso com coragem, abnegação e renúncia. Antes de serem médiums, elas precisam ser espíritas de verdade e se proporem a sacrificar seu tempo e até seus interesses pessoais para essa tarefa de doação, que é a mediunidade missionária. Chico Xavier deu o maior exemplo de mediunidade missionária para nós e sempre falou a esse respeito com muita ênfase. Muitos querem ter a mediunidade do Chico Xavier, porque a consideram maravilhosa, porque se encantam com ela, mas são muito poucos aqueles que de fato estão dispostos a passar pela difícil experiência que Chico Xavier passou, pois se trata, como dissemos, de uma missão de abnegação e renúncia, de amor ao próximo. Por isso é bom que as pessoas saibam que, se elas quiserem ser médiums, terão de trazer consigo uma disposição natural para se entregarem a essa tarefa de caridade com espírito de serviço e sacrifício. Caso contrário, não terão como cumprir a missão mediúnica de que o Espiritismo trata. Sobre justiça divina. A pergunta é da Vilma Fabiana Borges. Conheço pessoas que levam uma vida tranquila, sem grandes problemas, enquanto outras mal saem de um problema e já entram em outro. Acredito que Deus não seria justo em proteger uma e abandonar outra, porque, afinal, para que Ele nos criou? Acho que não é por causa dos pecados que cometemos nesta vida, porque nem sempre aquele que sofre mais é uma má pessoa. Pelo contrário, às vezes é uma excelente pessoa. Quero saber se essa diferença depende dos pecados que cometeram em outra encarnação. Vilma, você tem razão quando diz que Deus é justo.
e que, portanto, as causas de nosso sofrimento não podem provir simplesmente de um capricho. É precisamente isso que o Espiritismo afirma. Cada um constrói o seu próprio caminho, mas o caminho, Vilma, não começa com o nascimento e tampouco termina com a morte. Se tivéssemos apenas uma única vida, estes poucos anos que aqui permanecemos, e alguns bem poucos mesmo, quantos morrem na juventude ou na infância, né? Não teria como entender a justiça de Deus, uma vez que cada um faz a sua própria trajetória de vida. Por outro lado, há pessoas que parecem ter uma vida muito atribulada. É como se elas tivessem nascido para isso, enquanto outras parecem agraciadas por uma vida aparentemente tranquila, sem maiores dificuldades. É claro que essa pronunciada diferença entre elas não pode ser por capricho de Deus. Quanto a isso, antes de qualquer tentativa de explicação, vamos lhe indicar uma leitura muito oportuna e importante. É o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O título desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Ali, Kardec classifica os sofrimentos humanos em duas categorias. Primeiro, aqueles que têm causas nesta mesma encarnação e que, por sinal, são os mais frequentes. A segunda categoria é dos sofrimentos que resultam de vidas passadas. Kardec enfatiza bem que, primeiramente, precisamos procurar saber se o sofrimento pelo qual estamos passando tem causa no presente. A maioria tem. Resulta daí que muitas vezes da falta de conhecimento e de habilidade para viver. Quando não aprendemos a nos relacionar bem com as pessoas, por exemplo, sofremos inúmeras decepções. Quando nos propomos a fazer o que não sabemos, sofremos frustrações e assim por diante. Conta-se que o feiticeiro de uma tribo levou um jovem a uma floresta para iniciá-lo nas lições de vida. Ao adentrar a densa mata, o feiticeiro ia à frente, célere, saltando e desviando de obstáculos, enquanto o jovem ia atrás, tropeçando, caindo e xingando o tempo todo. Quando chegaram a uma imensa clareira e o jovem pensava que iam descansar, o feiticeiro simplesmente fez meia volta e disse que deviam retornar. O jovem se revoltou, disse que até ali só tinha sofrido, que não aprendera nada e que não aguentava mais. O feiticeiro voltou-se e disse que, de fato, só soubera reclamar e chorar todo o tempo, não perguntara nada, não prestara atenção no caminho e não fora suficientemente humilde para aprender e superar os obstáculos. Assim somos nós, muitas vezes, na estrada da vida. Não basta querer viver bem, é preciso saber como. E para aprender precisamos pelo menos de duas coisas, de humildade e de paciência. Muita gente sofre muito porque não presta atenção no caminho que percorre, quer fazer as coisas à sua maneira, não busca ajuda, não ouve outras opiniões, não procura aprender coisas novas e não se melhora. De maneira que vivem tropeçando nos próprios erros e acabam sacrificando sua felicidade, quando não, importunando os outros. A vida é uma escola, Vilma. Não basta viver, não basta sofrer. É preciso aprender a viver bem e para isso é preciso aprender a lidar com o sofrimento. Esta é uma das razões porque reencarnamos muitas vezes. Todavia, Vilma, há causas de aflições que não estão na vida presente. Quando, apesar da humildade e da paciência, ainda assim o caminho é espinhoso. Então, com certeza, nosso problema vem do passado, de outras encarnações. Ainda nesses casos, não basta apenas que olhemos para trás. O passado não volta, não podemos mais modificar o que passou. Precisamos nos fixar no presente, fazer o melhor ao nosso alcance com humildade e paciência. E daqui para frente, aceitarmos os reveses da vida com resignação e coragem, sem desistir,
mas, sobretudo, procurando manter a consciência tranquila e a certeza na continuidade da existência além do tempo que nos resta na Terra. E atenção, ouvinte, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. O Poder da Espiritualidade, é da autoria de William Sanches. Ligue para o telefone fixo 34710700 ou para um destes celulares, 997 51 23 97, da Vivo, ou 981 79 2405, da operadora TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o espírito e as doenças mentais. Um dos problemas que o espírito pode trazer de vidas passadas, geralmente resultados de erros ou abusos, é a doença mental. Aquilo que no passado se conhecia como loucura, conforme lemos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 371. Queremos afirmar mais uma vez que casos como esses não se trata de castigo divino, mas simplesmente das consequências de atos praticados em vidas passadas, que acabaram por afetar as estruturas do perispírito. A cada um as suas obras, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Da mesma forma como os vícios ou maus hábitos nos afetam o corpo, como por exemplo o álcool e as drogas, que pode causar uma série de doenças, atitudes e comportamentos inadequados também afetam o espírito imortal. André Luiz, em vários momentos de seus escritos, nos lembra que a mágoa e a culpa, quando internalizadas de forma profunda e violenta, geralmente alimentando o ódio, podem desarticular o funcionamento do cérebro, e tanto podem provocar enfermidades já na vida atual, como podem deixar marcas profundas que vão refletir em vida futura. Isso quer dizer que espíritos que renascem com limitações e distúrbios mentais podem estar vivenciando a consequência do que fizeram antes. No entanto, a sua reencarnação está a exigir tratamento adequado, de forma a lhes favorecer a cura. Desse modo, as famílias, especialmente os pais, que recebem em seu meio pessoas portadoras de distonias mentais, as mais diversas, precisam compreender como é importante seu papel na recuperação desses espíritos. Não apenas para proporcionar-lhes atendimento profissional adequado, mas sobretudo para acolhê-los com amor, confiando em Deus e envolvendo-os com compreensão, dedicação e carinho. O aspecto espiritual do tratamento é o que mais profundamente atende às necessidades do espírito em evolução. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 aqui na Unirádio, sintonizando os 1060 kHz dessa emissora.
pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o momento meio-meio com a participação do Benevides. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Se um erro deliberado em nossa parte, como falar do mal dos outros, praticar um ato de desonestidade contra alguém, pode complicar a nossa vida, agora ou depois, a prática do bem é sempre um bom alimento para a alma ou um remédio salutar para o espírito. Quando o apóstolo Pedro disse que o amor cobre a multidão de pecados, foi nesse sentido. Nós, todos, seres humanos, somos ainda muito imperfeitos, mas nem por isso estamos impedidos de fazer coisas boas, para nós e para os outros, recorrendo aos nossos melhores sentimentos. Os bons sentimentos são alimentos de Deus, o remédio para a alma, que refletem imediatamente em nossa vida e vão nos causar uma ampla e profunda sensação de paz. Que tipo de sensação nos causam o ódio, a inveja, o ciúme e o apego às coisas materiais? Sensação de desconforto, de insatisfação, de perda, de intranquilidade. E que tipo de sensação nos causa um ato de amor, de generosidade, de proteção em favor de alguém? Com certeza, de satisfação conosco mesmos, de paz interior, de satisfação pelo dever cumprido. Isso tudo tem um reflexo imediato no corpo e na alma, e pode nos castigar, se o ato for mau, ou nos recompensar, se o ato for bom, lembrando-nos sempre que diante da vida, ninguém escapa às consequências da lei de causa e efeito. Caro ouvinte, o Lar Meimei ocupa-se em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa semanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labiense da Costa Machado, 1285. Como todos os anos, o Lar Meimei está realizando mais uma Feira do Natal na Galeria Municipal, durante o período de 11 a 21 de dezembro. Trata-se de um evento de final de ano que já se tornou tradicional em Garça e que tem por finalidade levantar fundos para a manutenção da entidade, já que o Lar Meimei não mantém convênio nem recebe qualquer tipo de auxílio de órgãos públicos, sejam municipais, estaduais ou federais. Além do mais, é uma oportunidade para a instituição que presta assistência a dezenas de famílias mostrar seu serviço à população, já que em ocasiões como essa, ela oferece ao público uma série de produtos confeccionados por seus voluntários e colaboradores. Portanto, se você quer colaborar com o Lar Meimei, venha visitar a Feira do Natal, de 11 a 21 de dezembro, na Galeria Municipal, ali na Barão do Rio Branco, esquina com Minas Gerais, centro da cidade. Lá você vai encontrar uma variedade de peças de artesanato dos mais variados preços, tanto para o lar como para uso pessoal, além de doces, salgados, brinquedos novos, bonecas e outros produtos. Além disso, há um setor de vendas de livros espíritas, onde você vai encontrar obras dos mais variados gêneros, como livros informativos, romances, contos, poesias, mensagens e orientações para o cotidiano. A Feira do Natal 2019 funcionará no mesmo horário do comércio local, isso é, das 9 às 22 horas. Venha visitar e conversar conosco. A feira é sempre uma boa oportunidade de encontro. Você pode comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite o site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, número 178. Tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira.
Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para a conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. E atenção, ouvintes, as palestras públicas e os estudos do Caminho de Damasco de segunda, quintas e sextas-feiras deste final de ano acontecerão somente nesta semana, até o dia 15 de dezembro, pois o Caminho de Damasco entrará em recesso a partir do dia 16 de dezembro e voltará às suas atividades normais a partir de 5 de janeiro. As reuniões de estudo de terças e quartas não ocorrerão nesta semana e voltarão à normalidade a partir da segunda quinzena de janeiro. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, o tema da palestra será Os Trabalhadores da Última Hora, com aplicação de passes em seguida. Voluntários do Caminho de Damasco estarão participando da Feira do Natal do Lar Meimei, que acontecerá a partir de 11 de dezembro, quarta-feira, no Salão de Exposição da Galeria Municipal, estendendo-se até o dia 21 de dezembro, sábado, das 9 às 22 horas. Palestra no CFEAC. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli terá uma palestra amanhã às 20 horas e logo em seguida haverá a aplicação de passes nos interessados. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Maiores informações com o Daniel, pelo celular DDD 14 981 277775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE também entrarão em recesso a partir desta semana e voltando à normalidade em fevereiro de 2020, aos sábados no Lar Meimei, e o mesmo acontecendo com o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos conduzido por Tiago Gravatin. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados, neste mês de dezembro, o livro Que Queres Que Eu Faça? Romance de 240 páginas, autoria do espírito Dize Akibá, pelo médium Pedro Santiago. Uma história que se reporta ao tempo de Jesus. A personagem central é uma jovem romana, deslumbrada com os ensinamentos do mestre, que entra num conflito entre o soldado romano a quem amava e a busca do ideal de Jesus. Que Queres Que Eu Faça? É um comovente romance mediúnico publicado pela editora M. Os interessados em participar do Clube do Livro Espírita devem se comunicar através do WhatsApp com a Luciane, pelo telefone DDD 14 988 130905. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Os serviços da biblioteca também se estendem até 15 de dezembro, voltando em 5 de janeiro. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos. Estamos em dezembro. Você sabe o que comemoramos este mês? Já está se preparando para as reuniões, troca de presentes, ceia? Pensando na importância e significado do verdadeiro Natal para os cristãos, trago a vocês mensagem do livro Movendo Montanhas, de Lúcia Cominato, editora M. Eu peço que ouçam e reflitam a respeito. Natal. Eis que o Natal se aproxima. Já pensaste em comemorar condignamente o Natal? Já providenciaste as carnes e outros alimentos a serem servidos? Já convidaste aqueles com quem desejas compartilhar a tua ceia? Já compraste os presentes a quem desejas agradar? E os enfeites? Já trouxeram ao teu lar um aspecto de que o Natal chegou?
Se nada esqueceste para que o teu Natal se torne inesquecível para os que dele participarem, acreditas estar pronto para comemorá-lo. Entretanto, já te lembraste de que o aniversariante é Jesus? É a ele a principal homenagem que deverás prestar. É dele o principal lugar, não à mesa, mas no coração de cada um, especialmente no teu. O que ele deseja é que não esqueças de orar, agradecendo ao Pai Maior pela bênção da vida. Aquele que traz Jesus no coração e procura vivenciar os ensinamentos por ele deixados, jamais se esquece de levar um pouco de esperança aos enfermos e a todos os que passam por difíceis provações. É preciso também não esquecer de distribuir um pouco do que tem para amenizar o desespero daqueles que, vivendo na miséria, nada possuem para comemorar o Natal, a não ser as próprias lágrimas pela dor que lhes vergasta a alma, enquanto muitos se confraternizam neste dia que deveria ser, por todos irmanados, num só sentimento de paz e de amor. Ciente desses deveres, procura transformar essa data festiva numa gratificante alegria, pela certeza de que Jesus te ama e que, certamente, estará feliz. Feliz Natal. Bem, ouvintes, conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro O Poder da Espiritualidade, de William Sanches, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. O livro sai para a ouvinte Sônia Sossolotti. Parabéns, nossos parabéns, Sônia Sossolotti. Você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana no horário comercial. Muito obrigada, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. Para encerrar esta edição, fiquei com mais uma mensagem de Chico Xavier. Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjo dos céus sem escolta, embora a expressão serena tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar.